Lançado no dia de Star Wars Histórias do Império é uma sériezinha especial de 6 episódios que, assim como seu fantástico antecessor, Histórias do Jedi, teve como foco aprofundar a história de alguns personagens que, no caso de Histórias do Império, foram escolhidas a Morgan Elsbeth e a Barry Zoff. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta a Pipoca Plus e a mais um videozinho aí do quadro versão estendida. Eu sou o Vitor e você também pode me chamar de Tanuki. Então pessoal, antes de mais nada, se você já curtiu o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like, se inscreve aí no canal que vai nos ajudar bastante. Então pessoal, vamos conversar hoje sobre a sériezinha Star Wars Histórias do Império, né? A sériezinha aí que lançou no dia de Star Wars, né? Foi um presente aí para os fãs, assim como sua fantástica série antecessora que foi Star Wars Histórias do Jedi, que essa maravilhosa que contou e aprofundou muito mais da história da Ahsoka e do Conde Dooku, né? Em diferentes épocas da vida deles. Como eu já deixei claro aqui várias vezes, a Ahsoka é minha personagem preferida da saga Star Wars, então assim, ó, foi maravilhoso ver mais da história dela ali em Histórias do Jedi, mas assim, apesar de Ahsoka ser minha preferida, não se comparou à história do Conde Dooku, né? Foi maravilhoso ver ele ali na época que ele era um mestre Jedi, né? O mestre do Qui-Gon Jinn. Os motivos dele ir decaindo pro lado sombrio, como ele foi facilmente manipulado ali, né? As emoções dele foi facilmente manipulada pelo Palpatine. Então, assim, Histórias do Jedi maravilhoso, fantástico, lançado ali em 2022. E aqui em 2024 a gente tem Histórias do Império, que segue o mesmo estilo de Histórias do Jedi, né? Um foco em dois personagens, no caso aqui duas personagens, que foi a Barry Zoff e a Morgan Elsbeth. A Morgan Elsbeth, uma personagem que surgiu mais recentemente, né? Mais precisamente falando, na segunda temporada de The Mandalorian. Depois ela tem uma importância muito grande na série da Ahsoka, né? Ela é uma espécie de braço direito do Grão-Almirante Thrawn, inclusive sendo responsável pelo resgate dele, da onde ele estava lá, quando ele sumiu com Erza. E no caso da Barry Zoff, que para quem não lembra, ela era aprendiz padawan da mestra Luminara Unduli na época das Guerras Clônicas, né? A gente viu bastante dela ali em The Clone Wars. Ela era uma das amigas mais próximas da Ahsoka, né? Mas desiludida ali com as Guerras Clônicas, com as atitudes do Jedi, ela estava envolvida ali na maracutaia que foi o atentado ao Templo Jedi, né? Que inclusive colocou a culpa em cima da Ahsoka. Só em cima da hora o Anakin descobre a verdade, né? E a Barry Zoff, ela é presa, e a Ahsoka inocentada. Mas isso não é o suficiente para fazer a Ahsoka continuar com os Jedi, né? Então, assim, era uma personagem relativamente importante na época de The Clone Wars, mas que estava sumida desde então, né? Desde essa questão do atentado ao Templo Jedi. E assim como Histórias do Jedi, pessoal, Histórias do Império também tem 6 episódios, sendo 3 focados em cada personagem. Só que diferente de Histórias do Jedi, aqui é mais bem dividido, né? São os 3 primeiros focados na Morgan Elsbeth e os 3 últimos focados na Barry Zoff. Então, pessoal, toma cuidado porque a partir de agora eu vou falar muita coisa que tem spoilers de Histórias do Império. Caso você ainda não tenha assistido, vai lá correndo, assiste. São 6 episódios, rapidinho você acaba, mas deixa nosso videozinho salvo aí, depois você volta aqui para assistir. Então, pessoal, ainda comparando com Histórias do Jedi, a Ahsoka e o Conde Dooku são personagens muito mais importantes pro canon de Star Wars do que a Morgan Elsbeth e a Barry Zoff. Mas eu achei muito interessante essa sériezinha focar em ambas, porque como eu falei, a Morgan Elsbeth, ela foi uma personagem extremamente importante nas histórias mais recentes de Star Wars. Tanto The Mandalorian, quanto na série da Ahsoka. Inclusive, quando eu assisti a segunda temporada de The Mandalorian, eu jurava que era uma personagem que aparecia naquele episódio e acabou. É alguém ali aliado ao Grão-Almirante Thrawn, mas não vai ter nenhuma relevância. E chegou a série da Ahsoka e me surpreendeu, né? Porque ela é importante do início ao fim durante a série. Entretanto, a Barry Zoff já é o completo oposto. Porque era uma personagem, como eu falei, importante na época de The Clone Wars, mas depois desse julgamento dela, a personagem foi simplesmente esquecida, né? Se teve muitos rumores sobre a personagem durante esses anos, inclusive que ela estaria na série da Ahsoka, o que não se cumpriu, né? A história dela, depois que ela foi presa ali pelo atentado ao Templo Jedi,
só foi efetivamente contada aqui, em Histórias do Império, e sinceramente, na minha opinião, eu achei que foi muito desperdício com a personagem. Mas primeiramente, pessoal, vamos conversar sobre a história da Morgan Elsbeth, né? Que é o foco dos 3 primeiros episódios. Então, pessoal, como eu falei, a personagem surgiu na segunda temporada de The Mandalorian, mas teve um papel importantíssimo na série da Ahsoka, do início ao fim, inclusive sendo a responsável pelo resgate do Grão-Almirante Thrawn, do exílio dele. E é na série da Ahsoka que a gente descobre que ela é uma antiga Irmã da Noite. E aqui em Histórias do Império, já no primeiro episódio, a gente vê a jovem Morgan Elsbeth ali no planeta natal dela, né, Dathomir, como uma Irmã da Noite. O planeta sendo atacado pelo General Grievous, na época das Guerras Clônicas. Mas assim, pessoal, lembrando que as Irmãs da Noite, elas eram aliadas dos separatistas, do Conde Dooku, do General Grievous e tal. Elas eram aliadas, só que em determinado momento, para quem assistiu The Clone Wars, viu que as Irmãs da Noite traíram os separatistas. E em retaliação, eles foram lá e dizimaram a maior parte das Irmãs da Noite. Então, assim, é justamente isso que a gente vê nesse primeiro episódio, né? A história da jovem Morgan Elsbeth, depois do ataque dos separatistas e ela perder quase toda a sua família, né? Incluindo a sua mãe. E justamente depois de perder a sua mãe, a Morgan ela é salva por um outro clã ali das Irmãs da Noite. E traumatizada e com ódio dos separatistas, começa ali justamente a jornada dela para conseguir poder e nunca se sentir assim novamente, né? Já no segundo episódio, temos uma Morgan já adulta, né? Desenvolvendo inclusive os caças que a gente viu recentemente na série da Ahsoka. Inicialmente, ela apresentando esse projeto para o Império e sendo recusada por ele, mas justamente essa recusa do Império e abriu o caminho para ela conhecer o Grão-Almirante Thrawn, né? E a partir dali, ela virou uma espécie de braço direito dele. O mais interessante desse segundo episódio, pessoal, é justamente a aparição do Thrawn e ele falando sobre o Império, né? Que era um mecanismo formidável, mas que ele era falho. Isso só mostra como o Thrawn era um dos maiores recursos do Império e como ele merece e muito o título de herdeiro do Império, né? Que provavelmente a gente vai ver mais nas sequências das séries, né? Como Ahsoka e The Mandalorian. Já no terceiro episódio, a gente tem um time-lapse, né? Que pula para a época já da Nova República, né? Inclusive muito próximo à aparição da Morgan em The Mandalorian, pouquíssimo tempo antes, e explica pra gente mais precisamente como que a Bo-Katan sabia onde a Ahsoka estava na época lá de The Mandalorian, né? Na segunda temporada de The Mandalorian, já que foi então pela própria Bo-Katan que a Ahsoka soube o que estava acontecendo em Corvus e sobre a Morgan Elsbeth. Então assim, analisando todo esse arco da Morgan Elsbeth aqui em Histórias do Jedi, eu gostaria de elogiar algo que sempre eu tô falando nos meus videozinhos sobre Star Wars. Como as histórias estão muito bem costuradas. Independente da época que se passe, seja animação ou seja live action, as histórias estão muito bem costuradas. Às vezes um evento ou um personagem pequenininho, com uma aparição pequena, em determinada produção, vai ter uma importância muito grande no futuro. Como eu cheguei a falar mais recentemente no vídeo da terceira e última temporada de The Bad Batch, a gente tem uma explicação, por exemplo, do Projeto Necromante, que a gente vê lá em The Mandalorian, né? Então, assim, isso é algo que eu tenho que elogiar sempre das histórias de Star Wars mais recentes. Tá tudo muito bem conectado, muito bem fechadinho. E isso se deve muito, pessoal, ao senhor Dave Filoni. E para quem não conhece, eu já falei dele em alguns outros vídeos de Star Wars aqui do canal, ele é o Kevin Feige da Lucasfilm, né? Ele é o responsável pela manutenção desse universo, inclusive dirigindo algumas produções ou outras, como por exemplo Ahsoka, como por exemplo Rebels, The Clone Wars. Então assim, ele é o responsável pela manutenção desse universo. E como que ter um supervisor ali, né, ter um Kevin Feige na Lucasfilm é muito bom, porque realmente esse universo ele fica muito bem costurado. Às vezes é uma coisinha ruim ou outra, né, como por exemplo The Acolyte, que eu vou falar mais sobre no videozinho futuro, mas assim, no geral, as séries e animações de Star Wars têm saído muita coisa boa mesmo, como por exemplo Andor, como por exemplo The Mandalorian.
como por exemplo a Ahsoka, a série da Ahsoka, como voltando mais, Rebels, The Clone Wars. Então assim, a gente tem um saldo muito mais positivo no universo de Star Wars, pelo menos pra mim, do que negativo. Como eu falei, às vezes sai alguma coisinha ruim, ou no máximo ok, como foi o caso de Obi-Wan Kenobi, né, que é uma série ok só pra mim. O livro de Boba Fett, que é bem caidinha, né, poderia ser muito melhor. E The Acolyte, que eu vou falar no videozinho futuro, mas que realmente decepcionou um pouco. Então, pessoal, partindo agora pro arco da Barriss Offee, né? Como eu falei, uma personagem que estava esquecida até recentemente. Se tinham muitos rumores de onde a personagem iria aparecer novamente, né? Afinal, ela sobreviveu à Ordem 66, né? Então, assim, como eu falei, tinha um rumor de que ela apareceria na série da Ahsoka, mas não se cumpriu isso. E eu sempre me perguntei por que ela nunca tinha sido convocada para ser uma inquisidora, né? Afinal, ela tem um arco ali de traição aos Jedi na época das Guerras Clônicas. Então eu sempre me perguntei isso. Por que nunca os inquisidores foram lá e convocaram a Barriss Offee para ser uma deles? Eis que chega Histórias do Império e tira essa minha dúvida de que inicialmente ela foi sim recrutada para ser uma inquisidora, né? Mas a Barriss, ela não era uma vilã. Ela não era uma pessoa que decaiu efetivamente para o lado sombrio. Ela era uma pessoa afetada pelas Guerras Clônicas e muito pelas escolhas que os Jedi tiveram na época também, né? Diferente do arco da Morgan Elsbeth, que foi de cada vez mais estar atrelada ao Império, né? Já o da Barriss foi um arco de redenção, né? E para reparar tudo que ela tinha feito de errado no passado. De início a gente chega até a acreditar que a Barriss realmente se tornaria uma inquisidora, né? Depois dela se livrar ali, depois dela eliminar um antigo companheiro, né? Um antigo Jedi. Eu jurava que ali ela ia se tornar uma inquisidora e ia ter uma explicação por que ela nunca apareceu em outra produção, né? Até que vimos que ela cada vez mais desgostosa, né? Com os métodos dos inquisidores, de se livrar de pessoas inocentes. Ela trai os inquisidores aqui justamente para salvar um Jedi. O que eu gostaria de ressaltar nesse arco da Barriss, pessoal, é o último episódio. Logo depois da traição dela aos inquisidores, né? Ela passa a viver ali num planeta isolado como uma espécie de conselheira. E como ela passa a dedicar a vida dela a justamente reparar os erros que ela já tinha cometido. Então, assim, foi sensacional ver esse arco de redenção da Barriss Offee. Temos, inclusive, uma leve menção à Ahsoka, ou pelo menos eu acho que é uma menção à Ahsoka, né? Quando ela fala ali de uma velha amiga, eu acredito que ela esteja se referindo à Ahsoka, e é muito interessante de ver, se for realmente ela, como a Ahsoka viu que a Barriss mudou de verdade, né? E que, teoricamente, elas voltaram a ser amigas, ou pelo menos pessoas que confiam uma na outra. Mas assim, pessoal, o arco da Barriss que eu achei o melhor dentro de Histórias do Império, que eu achei maravilhoso, inclusive, teve o pior final possível. Porque assim, era uma personagem, como eu falei, estava esquecida, trouxeram ela de volta e tinha tudo para ela retornar como uma personagem importante em produções futuras. Então assim, eu achei extremamente desperdício matar a Barriss aqui em Histórias do Império. Sinceramente, eu achei a pior coisa dessa série foi isso. Eu, sinceramente, eu era muito mais favorável a trabalharem novamente com a Barriss, né? Ela ser mais importante em produções futuras do que terem trazido de volta à vida a Sage Ventress, né? Inclusive eu falei melhor no videozinho da terceira temporada de The Bad Batch. Assim, eles resolveram trazer de volta a Sage Ventress, que era uma personagem e já teve um final maravilhoso no livro, mas a Barriss, que era uma personagem que já estava ali viva, mas eles resolveram encerrar a história dela logo aqui em Histórias do Império. Então, assim, foi o maior desperdício recente que eu vi de Star Wars. Mas assim, pessoal, encerrando o arco da Barriss, eu vou repetir o que eu falei sobre o arco da Morgan. É tudo muito bem costurado atualmente nas histórias de Star Wars. De animações, seja live action. A antiga amiga Jedi e agora inquisidora, né, da Barriss, a Lin, ela apareceu inicialmente na série Obi-Wan Kenobi, né, quase como uma figurante. E aí, como eu falei,
às vezes um personagem aparece como um mero figurante ou uma participação minúscula numa produção e numa futura ele tem uma participação enorme, bem grande e relevante, como é o caso da Lin aqui em Histórias do Império. E assim, pessoal, com aquele final da Lin, pode ter certeza que eles têm planos de usar ela no futuro em alguma outra produção. Então vamos ficar de olho se ela realmente deixou de ser uma inquisidora ali, com o sacrifício da Barrys, e vamos ver onde isso vai ressoar. Mas assim, pessoal, vamos ao veredito do que eu achei Histórias do Império. Eu gostei bastante deles darem essa profundidade a personagens menores dentro da saga, de lembrarem da existência da Barrys Offee e de darem todo esse arco de redenção da personagem que eu jurava que não ia ter. Mas assim, sinceramente, eu achei Histórias do Império inferior a Histórias do Jedi. Pela grandiosidade das histórias, pela importância dos personagens, e como eu falei, sinceramente, eu me decepcionei muito com o final da Barrys Offee aqui em Histórias do Império. Mas assim, pessoal, no geral, Histórias do Império é uma boa série, e como sempre eu falo, né, as animações de Star Wars quase nunca decepcionam. E assim, pessoal, eu quase nunca dou nota no meu quadro solo para uma produção. Mas nesse caso aqui eu vou abrir uma exceção e ainda comparando Histórias do Jedi com Histórias do Império. Dando uma nota para Histórias do Jedi, por tudo que eu já cheguei a falar aqui no videozinho, eu daria uma nota 9. Já Histórias do Império, como eu falei, é uma boa série, boas animações, deram relevância para personagens mais recentes, de menor expressão, mas deram. Então assim, por tudo que eu falei nesse videozinho aqui, eu dou uma nota 7 para Histórias do Império. Mas então é isso, pessoal, nosso videozinho aí sobre Star Wars, Histórias do Império. Qual será a próxima? A gente já teve Star Wars Histórias do Jedi e agora Histórias do Império. Qual será a próxima? Será que a gente vai ter uma Histórias da República? Histórias dos Rebeldes? Histórias da Nova República? Também seria interessante. Mas vamos ficar de olho, porque essas sériezinhas especiais que aprofundam a história de personagens eu achei sensacional. Mas então é isso, pessoal. Se você curtiu o nosso videozinho aí, deixa seu like. Se inscreve aí no canal que vai nos ajudar bastante. Comentem se vocês assistiram Histórias do Império, se assistiram Histórias do Jedi, o que vocês acham, se vocês gostam dessas historinhas que aprofundam a história de personagens da saga, né? Como a gente teve Ahsoka, Conde Dooku, Morgan Elsbeth aqui, Barrys Offee. Comentem aí o que vocês acharam de Histórias do Império no geral. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!